Sabe, normalmente, quando a gente pensa em um canivete suíço, a gente pensa logo em utilidade pura. E precisão, né? Aham, uma ferramenta mecânica clássica. Exato. Uma engrenagem que foi projetada para consertar algo super específico no mundo físico. É prático, é confiável, você tem um problema operacional, você puxa a lâmina certa e a máquina volta a rodar. Sim, mas olha, é uma relação puramente utilitária e binária com a ferramenta. Cada peça ali tem uma função clara, delimitada e, o mais importante, focada em sistemas inanimados. Mas aí é que tá. E se você entregar esse mesmo nível de precisão suíça nas mãos de alguém que não quer apenas consertar uma engrenagem financeira? E se o alvo dessa engenharia for, sei lá, a arquitetura do próprio comportamento humano? Aí a conversa muda de figura. E muito. Fica muito mais denso. E hoje o nosso embate de ideias é justamente sobre uma obra que oferece exatamente esse nível de instrumentação. Nós vamos mergulhar no livro A Mandala da Inovação, do Fernando Seabra. E vale lembrar que, para quem estuda sistemas de negócios a fundo, o pedigree dessa fonte é inegável, sabe? O Seabra foi aluno direto do Peter Drucker. O pai da administração moderna. O próprio. E o livro consolida décadas de observação em 12 metodologias ágeis. E o cerne da nossa discussão hoje, a grande pergunta que a gente precisa responder é: nós estamos diante de um roteiro capaz de reescrever o futuro econômico da nação através do progresso contínuo? Eu serei a defensora dessa tese hoje. Vou argumentar que a sistematização que o Seabra propõe democratiza a inovação e coloca o progresso na mão do cidadão comum. E eu serei o contraponto aqui. Eu vou defender que essa profunda engenharia comportamental e cultural que o livro propõe, ela oferece as ferramentas perfeitas para manipulação psicológica. É um modelo velado de liderança autoritária sob o disfarce de cultura empresarial. Vamos lá, então. Para começar o nosso debate, a gente precisa olhar para os números que o próprio texto do Seabra traz. O Brasil tem hoje 42 milhões de empreendedores ativos. É um número absurdo. Gigante. E tem outros 48 milhões de pessoas que desejam abrir suas próprias empresas. A gente está falando de um contingente de 90 milhões de pessoas buscando tração na economia. Só que o dado triste é que 99% dessas empresas entram em colapso e fecham. Pois é. E o Seabra diagnostica isso como o efeito implacável do market kill e do market shift, sabe? É a inabilidade de se adaptar à mudança. Então, eu defendo que as metodologias visuais dele, os canvas que ele criou, são um antídoto para isso. Ao traduzir os conceitos do Drucker, tipo as 7 fontes da inovação, para ferramentas práticas, o livro tira a inovação daquele pedestal de gênio do Vale do Silício e entrega para o empreendedor real. É uma força motriz inescapável. Olha, eu reconheço totalmente a eficiência das ferramentas. O diagnóstico da mortalidade corporativa é real. Mas a minha tese central é que a eficiência desprovida de limites éticos é muito perigosa. Perigosa como? Porque o livro disseca o ser humano e as relações dele. Você pega a teoria do encontro lá no começo, depois vai para o canvas dos 3 Is, tudo para transformar a pessoa em um ativo de negócios. Quando o líder aprende a criar um fosso, o tal do moat cultural, onde ele dita o porquê existencial da equipe e controla até as emoções deles, isso, na minha visão, é a própria definição de um sistema autoritário eficiente, só que mascarado de agilidade. Entendo, mas, olha, eu discordo dessa premissa de controle quando a gente analisa o ponto de partida do livro. A jornada começa no nível individual, certo? Na teoria do encontro. Sim, essência mais vocação mais o day one. Exatamente. Essência mais vocação engatilhados pelo seu day one, que é aquele dia de virada. A fórmula é essa. E o autor usa aquela analogia famosa do escorpião e do sapo. O escorpião pica o sapo e os dois afundam, porque é da natureza do escorpião. Então, forçar esse autoconhecimento não é para extrair dados psicológicos da pessoa, é para criar travas de segurança. Travas contra o quê, especificamente? Contra a autossabotagem do próprio fundador. Se a pessoa não entende os próprios vieses, as próprias falhas intrínsecas, ela destrói o negócio dela.
É um exercício de libertação da ignorância, não de controle. Sinceramente, eu venho por um caminho bem diferente aí. O autoconhecimento é ótimo, é nobre na terapia, na vida pessoal. Mas quando você transpõe essa teoria do encontro para um canvas dentro de uma relação de trabalho, cara, a assimetria de poder altera a dinâmica completamente. Por que você acha isso? Porque você está instruindo líderes a exigirem que os colaboradores exponham o seu Day One. E o Day One, muitas vezes, é um trauma formador, é uma vulnerabilidade extrema da pessoa. E aí o líder pega isso e anexa aos objetivos de lucro da empresa. A organização passa a não querer só o seu tempo, ela quer a sua alma, o seu porquê, para otimizar lucro. Isso cria devotos, não funcionários. É uma extração psicológica. Eu acho que usar a palavra devotos é forçar um pouco a barra, sabe? O que o talento moderno realmente procura hoje é propósito. As pessoas estão totalmente alienadas no mercado tradicional justamente porque são tratadas como peças de máquina. Mas atrelar o propósito pessoal ao CNPJ resolve isso? Resolve! Prover uma estrutura onde o seu Day One, a paixão que te move, se alinhe com o impacto que você gera das 9 às 18 horas, não é criar um culto. É curar a alienação crônica do trabalho. Se você não mapeia isso, você acaba com aquela epidemia de demissões silenciosas que a gente está vendo. É por isso que o Seabra diz que separar a pessoa física da jurídica é uma ilusão esquizofrênica. E aí que mora o perigo. Essa fusão da pessoa física com a jurídica. Se não existe fronteira, não existe santuário para o indivíduo fora do radar da empresa. E você vê essa instrumentalização avançar para as relações humanas com o tal do canvas dos 3 Is. Que é brilhante, vamos ser justas. É uma planilha de mapeamento de networking. O livro categoriza as pessoas em interesseiro, interessante e interessado. Ele manda você listar o nome de um contato e o motivo pelo qual você quer se conectar com ele. É a categorização formal da utilidade humana. Não, peraí. Isso, na verdade, é uma evolução moral das relações de negócios. Historicamente, o networking corporativo sempre operou de um jeito parasitário, né? Focado só no quadrante interesseiro, naquela extração de favores transacional e fria. Sim, isso é verdade. Então, o que o Seabra faz é elevar o nível. Ele força a empreendedora a se tornar interessante, desenvolvendo atributos de valor e a ser interessado, aplicando escuta ativa de verdade. É um networking sustentável, focado na geração mútua de valor. É sair da hipocrisia e dizer como estruturamos isso para que ambos ganhem. É um argumento forte, mas você já parou para pensar no custo de sistematizar a empatia? Quando você transforma a empatia em um método de preencher quadrantes, você esvazia o significado humano da coisa. Eu não vejo como esvaziamento. É mecanicista. Você não está ouvindo o outro ativamente, sendo interessado, por empatia real pela condição dele. Você está usando a escutativa como uma tática catalogada para diminuir a resistência e dominar um ecossistema. É uma engenharia social perfeita embalada com um laço de sustentabilidade. Sinceramente, essa sua visão purista não me convence. O mercado já é caótico. Sistematizar o alinhamento de interesses previne conflitos catastróficos lá na frente. E essa mesma lógica de proteção a gente vê no conceito do moat, que é o fosso mercadológico ancorado em uma cultura forte. O famoso moat cultural, certo? Sim, todo mundo conhece a história da Kodak, da Varig e da finada Mesbla. Elas não morreram só por causa da tecnologia, elas morreram porque não tinham um fosso cultural. A identidade delas estava presa ao produto e não ao porquê. O Seabra usa o Golden Circle do Simon Sinek para mostrar que o alinhamento cultural cimenta a empresa contra qualquer terremoto do mercado. Isso salva empregos, sustenta a economia. Eu concordo com o diagnóstico de mercado. Empresas sem cultura perdem a identidade e morrem. O problema é o custo humano dessa proteção absoluta. O risco sistêmico de um moat cultural tão espesso é que o ambiente de trabalho vira uma prisão velada. Uma cultura forte demais frequentemente exige uma homogeneidade total de pensamento. Não concordo que exija homogeneidade. A metodologia... Exige sim. Quer um exemplo prático do próprio livro? A técnica dos 6 chapéus do pensamento, os 6 Thinking Hats, do Edward de Bono. Mas olha a dinâmica de poder. O método literalmente dita quando as pessoas têm permissão para sentir emoções.
Como assim permissão para sentir emoções? Ué, você só pode expressar seus medos e instintos quando o líder mandar todo mundo colocar o chapéu vermelho. Você só pode criticar e apontar falhas operacionais usando o chapéu preto. O controle do discurso é total. E geralmente quem controla a coreografia com o chapéu azul é o líder. Em um ambiente com assimetria de poder, ditar quando você pode criticar é policiamento psicológico disfarçado de agilidade. Não, você está enxergando uma intenção coercitiva onde existe apenas neuroplasticidade funcional. Entenda o problema real que o livro está atacando. O nosso cérebro tem padrões fixos. O cara que é o crítico crônico da equipe vai derrubar qualquer ideia nova antes de testarem porque a amígdala dele dispara alarme de medo. Tá, o cérebro tem resistência natural. Exato. Então, ao forçar esse cara a colocar o chapéu amarelo e falar só dos benefícios por 5 minutos, você cria um bypass neurológico. Você contorna o medo e obriga ele a exercitar a empatia cognitiva pela ideia do colega. Não é uma prisão, é para quebrar a paralisia intelectual. É assim que se atinge o Product Market Fit, sem destruir a equipe em conflito de ego. Olha, forçar a neuroplasticidade por decreto executivo contorna a resistência, de fato. Mas a resistência natural da equipe, às vezes, é o único anticorpo ético que a empresa tem contra as loucuras do líder. Quando você desativa o crítico crônico no chapéu amarelo, você remove as travas de segurança da organização. E essa manipulação fica ainda mais clara no elo 5 do livro, no Pitch Canvas. O pitch, que para mim é o motor de tração da metodologia toda. Mas com um mecanismo no mínimo questionável. Onde você vê problema no Pitch Canvas? O Seabra ensina, baseado na própria vivência dele, superando desafios de comunicação, que comunicar bem não é um dom divino, é arquitetura. O Canvas obriga o líder a ser customer-centric, a conectar a solução dele ao problema real do mercado de forma lógica. É um argumento atraente, mas você já considerou a premissa que ancora isso? Tem uma frase no livro que é: a conscientização da dor é o início da cura. No design do pitch, o líder é instruído a primeiro diagnosticar a vulnerabilidade do público e arquitetar o incômodo, instigar o medo. Ele diz para apontar a dor do problema que a pessoa já tem? Ele diz para usar estatísticas alarmantes, mexer nas feridas, gera um pico de cortisol, uma ansiedade no ouvinte, e só depois que a pessoa está desestabilizada pelo medo, o líder entra no palco se apresentando como o único salvador, a cura. Com a licença da palavra, essa é a retórica exata de um tirano carismático manipulando as massas com demagogia. Ah, mas você acabou de descrever a premissa básica de qualquer evolução de mercado, de qualquer processo de vendas, não acha? Empreender é sobre mitigar atrito e curar dor. Se o cliente não tem a conscientização clara da própria dor, a solução simplesmente perde o contexto. Apontar o problema não é manipulação, é o princípio mais fundamental de troca de valor. Há uma linha muito tênue entre resolver um problema genuíno e instigar o medo de forma sistemática para colher obediência. Sabe, o livro não tem a intenção de criar tiranos. Eu não estou dizendo que o Seabra escreveu um manual do mal, mas a estrutura que ele montou fornece um algoritmo destilado que nas mãos erradas é pura demagogia persuasiva. E esse é o momento em que a gente precisa categoricamente separar a topologia da ferramenta da índole de quem opera essa ferramenta. É a famosa analogia da faca, né? Que corta o pão ou machuca alguém. Exatamente. A mandala da inovação é uma sistematização pragmática incrível. Pega o rigor acadêmico e traduz para a realidade brutal de quem tem que fechar a folha de pagamento na sexta-feira. Entregar essas metodologias nas mãos da população é democratizar o progresso. A estrutura vacina as empresas contra o colapso. A sua caracterização da ferramenta como um algoritmo de expansão é super precisa. O problema, e eu insisto nisso, é que esses algoritmos não operam em um vácuo ético. Eles são reatores comportamentais. Quando você ensina o mercado a mapear a alma dos funcionários e policiar estados cognitivos, você entrega a chave de um reator nuclear. A linha entre a inovação disruptiva e a liderança autoritária é sutil e eles usam a mesma cartilha. Bom, fica muito evidente que a gente discorda bastante sobre os desdobramentos de poder dessa metodologia, mas eu sinto que nós dois concordamos plenamente na densidade e na força da obra do Seabra.
Ah, sem dúvida nenhuma, o material está muito, mas muito longe de ser autoajuda corporativa barata. A sofisticação intelectual da ferramenta, de traduzir a teoria em canvas aplicáveis, demanda muita atenção de qualquer estrategista sério hoje. E é por isso que não dá para resolver esse debate só na teoria. A gente convida fortemente os nossos ouvintes a lerem a Mandala da Inovação. Avaliem as 7 fontes do Drucker sobre essa nova ótica. Confrontem o que vocês acham que sabem sobre networking sustentável. Leiam e reflitam sobre a mecânica por trás de cada quadrante. Pensem no tipo de ecossistema e de cultura que vocês inevitavelmente desenham quando preenchem esses canvas. É isso. No final das contas, quando você tem em mãos essa arquitetura de precisão que destrava o mercado e a mente humana, a responsabilidade de usar isso para o progresso da nação ou para um modelo velado de controle, bem, a responsabilidade é sua. Obrigada por nos acompanhar hoje e até a próxima!